Olá, meu nome é Rafael Paiva e neste episódio trago para você o que eu aprendi lendo O Poder dos Quietos, da autora Susan Cain. Livro que mostra como tímidos e introvertidos podem mudar um mundo que não para de falar. Segundo a autora, 1/3 das pessoas ou mais são introvertidas. Esse número em alguns países pode variar, chegando até mesmo a 50%. Pessoas introvertidas ou tímidas são aquelas pessoas que preferem ficar em casa ao invés de sair, ir a uma festa, preferem ficar estudando quietas ao invés de ficar falando com outras pessoas. Eles não gostam muito de autopromoção, de se expor, embora possam ser extremamente criativos, e a quem devemos muitas das grandes ideias e contribuições que já foram feitas à humanidade. Por exemplo, você sabia que Isaac Newton, Albert Einstein, Chopin, Steven Spielberg e muitas outras pessoas são consideradas introvertidas? Por exemplo, Rosa Parks, a mulher que iniciou com apenas uma palavra um dos mais importantes protestos pelos direitos civis do século XX e inspirou Martin Luther King a fazer um discurso memorável, era uma pessoa de fala mansa, era doce e que, mesmo tímida e reservada, era considerada uma leoa por sua coragem. Existe uma força silenciosa que a movia, e isso nos leva a refletir. Por que então que o quieto não pode ser uma pessoa forte? Às vezes temos uma impressão equivocada de que apenas os extrovertidos são fortes. E esse livro nos traz a ideia de que o aspecto mais importante da nossa personalidade é onde a gente se localiza, no espectro introversão-extroversão, que é chamado de o norte e o sul do temperamento. E isso vai influenciar nossa escolha de amigos, sobre o que nós conversamos, como resolvemos os nossos problemas e como lidamos com as diferenças da vida. E também vai influenciar a nossa carreira profissional e se teremos sucesso nela ou não. A autora ela traz essa polaridade de aspectos de personalidade, introvertidos de um lado e extrovertidos de outro. Porém, as pesquisas científicas mostram que, nesse meio do caminho, pode haver muito espaço para outras variações. Então, neste caso aqui, nós vamos seguir o que o livro está considerando, ok? Dentro dessa polaridade de estilos de personalidade, parece que os extrovertidos levam uma vantagem por parecerem mais ousados, mais sociáveis e até mesmo parecerem ser mais felizes. Então quer dizer que na maior parte dos casos, enxergamos o mundo pelos olhos dos extrovertidos ou pelo olhar daqueles que acreditam que a extroversão é o caminho da felicidade e da realização pessoal e profissional, o chamado ideal da extroversão. Mas vamos analisar alguns exemplos de correlação e depois podemos tirar nossas próprias conclusões. Por exemplo, o livro mostra que, no geral, pessoas que se exercitam regularmente são pessoas extrovertidas. Pessoas que realizam bem tarefas mesmo sem dormir o suficiente são introvertidos. Pessoas que fazem grandes apostas, extrovertidos. Pessoas que aprendem com seus próprios erros, introvertidos. Pessoas que são bons líderes. Aí, nesse caso, os dois. Depende da situação. Pessoas que pensam mais antes de tomar uma decisão, pessoas introvertidas. Independente se essa correlação está certa ou errada, nós somos ou estamos rodeados de introvertidos. Se você não é introvertido, provavelmente você está namorando, está casado ou está dividindo uma tarefa com um deles. Será que existem tantas pessoas introvertidas, como o livro mostra? Se isso te surpreendeu, talvez seja porque muitos introvertidos fingem não ser. Alguns fingem até para si mesmos. Por quê? Talvez porque pareça que os extrovertidos são mais legais, têm mais amigos e acabam conseguindo o que eles querem. Mas aí entra uma das mais importantes lições desse livro. Não existe correlação entre falar bem e ter boas ideias, ou um bom conteúdo. Segundo Susan Cain, é um erro grave abraçar a ideia desse ideal da extroversão como modelo de personalidade. Você já viu aquela expressão? Você precisa sair da sua concha. É uma expressão nociva, que não leva em consideração que até mesmo alguns animais carregam seu abrigo onde quer que vão e nem por isso são menos valorizados na natureza. Cada um tem o seu lugar. Uma outra expressão usada de forma pejorativa é a seguinte: você fica muito dentro da sua cabeça. Isso até pode ser considerado um elogio, afinal, é uma excelente descrição de um pensador. O livro traz um exemplo real de uma advogada quieta, sonhadora, que tinha pavor de se expor e não gostava de nada que fosse agressivo. No geral, advogados são conhecidos por sua excelente oratória, mas ela passou por um desafio em um caso envolvendo banqueiros muito poderosos e depois de conseguir o melhor acordo, recebeu o seguinte elogio: nunca vi alguém tão cordial e tão durona ao mesmo tempo.
E depois ela acabou recebendo uma proposta de emprego com a seguinte declaração: precisamos de alguém que possa nos ajudar a firmar acordos sem que o ego atrapalhe. Ela, mantendo sua forma suave de fazer as coisas, conseguiu ter resultados excelentes, sem levantar a voz ou bater na mesa. Isso mostra que ser você é parte essencial do sucesso. Segundo Carl Jung, no livro Tipos Psicológicos, os introvertidos são atraídos pelo mundo interior do pensamento e do sentimento. Já os extrovertidos são atraídos pela vida externa de pessoas e atividades. Isso não quer dizer que os introvertidos não gostam de pessoas, muito menos que são necessariamente tímidos. Afinal, timidez é aquele medo que nós temos de ser reprovados em um ambiente social. O tímido ele acaba se encolhendo no menor espaço possível com medo da rejeição. O introvertido prefere ambientes que não são muito estimulantes. A timidez é quando a pessoa sente um incômodo, pode ser comparado até mesmo a uma dor. A introversão é uma preferência. O livro traz uma série de perguntas que podem ajudar a identificar onde você se encaixa nesse espectro introvertido-extrovertido. Por exemplo, você prefere conversas individuais ou atividades em grupo? Prefere se expressar por escrito ou prefere falar? Gosta de ficar sozinho? Não se importa muito com fama, fortuna e status? Trabalha melhor sozinho ou em grupo? Perguntas assim podem revelar sua personalidade, embora esse não seja um teste científico. A escritora deixa bem claro que nem tudo que você ler no livro O Poder dos Quietos vai se aplicar no seu caso e que o objetivo não é se apegar demais a essas definições. E convenhamos, não enxergue esse livro como uma verdade absoluta nesse assunto. E sobre aquela famosa expressão, a primeira impressão é a que fica? Será que nesse caso os introvertidos saem em desvantagem? A partir da década de 1920, os guias de autoajuda começaram a mudar o foco da virtude interior para o encantamento exterior. Saber o que e como falar passou a ter um peso maior na sociedade, assim como criar uma personalidade significativa era ter poder. Com a ideia de que as pessoas que passam na rua nunca saberão se somos inteligentes se não aparentarmos isso. Conceitos como cidadania, dever, trabalho, boas ações, honra, reputação, moral, modos e integridade começaram a dar lugar para expressões como magnético, fascinante, impressionante, atraente, radiante, dominante, vigoroso e energético. Uma propaganda de sabonetes em 1922 trazia a seguinte frase: as pessoas ao seu redor estão julgando-o em silêncio. Já uma outra, de creme de barbear, dizia assim: os olhos críticos estão medindo-o agora mesmo. Imagine o quão perturbador foi essa mudança até mesmo para pessoas daquela época que eram confiantes. O antigo culto ao caráter foi dando lugar ao culto à personalidade, o que com certeza quase obrigava homens a serem galanteadores e mulheres mais ousadas. E como consequência, nascia também o complexo de inferioridade nas pessoas. Era pregado que a timidez poderia levar a consequências perigosas, enquanto uma personalidade aberta traria sucesso financeiro e social. Mais consequências vieram: ansiedade, frustração e muita tensão. Não é à toa que, em 1955, foi lançado um ansiolítico recolocando a ansiedade como um produto natural de uma sociedade em que todos tentam passar por cima dos outros. De acordo com alguns psicólogos, extroversão ou introversão está ligado ao nosso DNA, passando por gerações, e até faz sentido acreditar que filhos de viajantes já nascem com uma predisposição a ser extrovertidos, ao passo que filhos de pessoas que vão de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tendem a ser mais introvertidos. Para os gregos antigos, a oratória era uma habilidade nobre. Para os romanos, que não tinham essa habilidade, podia ser motivo de banimento da cidade. A pressão em busca de entreter, vender a nós mesmos e nunca parecer ansiosos está cada vez mais aumentando. Aí vai mais uma reflexão profunda do livro. Como passamos ao culto à personalidade sem perceber que perdemos algo significativo no caminho? Aprendemos com líderes carismáticos, falastrões e sedutores que você precisa colocar para fora tudo o que você tem de melhor e gritar aos quatro cantos o quão bom você é no que faz. É verdade que o nosso estado fisiológico influencia nosso comportamento e nossas emoções, mas você não precisa ser extrovertido para sentir-se vivo. Falar com assertividade
Não tem a ver com extroversão, tem a ver com resolução de problemas. Muitas ideias rejeitadas por terem sido apresentadas de um modo não tão exuberante e eloquente poderiam ter solucionado muitos problemas da sociedade. Talvez no lugar delas foram aceitas algumas ideias de pessoas que falaram com mais convicção. A nossa percepção é que pessoas falantes são mais inteligentes, mas isso é um equívoco. Novamente, não existe ligação entre falar bem e ter as melhores ideias. É fácil até confundir lábia com talento. Um estudo do influente teórico da administração Jim Collins, no fim do século XX, mostra que muitas das companhias de melhor performance foram administradas por pessoas conhecidas pela humildade combinada com uma intensa vontade profissional. Quer dizer, por pessoas que eram descritas como quietas, humildes, modestas, reservadas, tímidas, gentis, pessoas de modo suave e reticências. E a lição é: precisamos de líderes que estão preocupados em construir a instituição ao invés do seu próprio ego. Um outro estudo que vale a pena ressaltar é o trabalho de Adam Grant, que mostra que líderes introvertidos são diferentes e, às vezes, melhores que os extrovertidos. Como assim? Líderes introvertidos tendem a ouvir mais sua equipe, principalmente quando seus funcionários são proativos. Por que isso se dá? Porque eles são mais abertos e receptivos a novas ideias, enquanto os extrovertidos querem deixar a sua marca e podem perder boas ideias apenas por não querer escutá-las. Segundo Warren Bennis, em seu livro Organizando a Genialidade, nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós, elevando o trabalho em equipe. Afinal, até Michelangelo teve assistentes para pintar parte do teto da Capela Sistina. Alex Osborne, cofundador da agência BBDO, afirma que do mesmo jeito que espaço pessoal é importante para a criatividade, a liberdade de pressão dos colegas também é. Ele inventou o conceito conhecido como brainstorming, baseado em sua carreira como chefe da BBDO e escritor de vários livros. Esse conceito é baseado em 4 regras. A primeira, não julgue ou critique ideias. A segunda, seja livre. Quanto mais louca a ideia, melhor. Terceira, vá pela quantidade. Quanto mais ideias, melhor. E a quarta regra, construa em cima de ideias de outros membros do grupo. A ideia é gerar a maior quantidade de ideias em grupo sem sofrer as críticas que são comuns a trabalhos em grupo. Existem estudos que afirmam que esse método, na verdade, não funciona, principalmente se o grupo for grande. Alguns estudos mostram que grupos com 9 pessoas mostraram resultados menores do que grupos com 6 pessoas e, consequentemente, menores resultados do que os grupos com 4 pessoas. Já grupos de brainstorming online apresentam resultados melhores, mesmo com um número maior de pessoas, o que chega ao seguinte pensamento: o trabalho em grupo online nada mais é que um trabalho individual passado a um grupo. Há quem defenda o trabalho em grupo por ter as chances de maior conexão entre as pessoas, e há quem defenda que os resultados em grupo não favorecem a criatividade. Psicólogos explicam que existem pelo menos 3 razões para o conceito do brainstorming não dar certo. Algumas pessoas deixarão que outros façam o trabalho. Alguns terão um bloqueio criativo e ficarão passivos. Outros ficarão travados por conta do medo de que suas ideias sejam ridicularizadas. Mas a ideia não seria o contrário? Não seria a exclusão da crítica? Teoricamente, sim, mas nós sabemos que o medo da humilhação pública pode ser uma força muito potente. Isso é chamado de apreensão avaliativa, o famoso medo de ser julgado. Um exemplo disso é uma temporada de basquete universitário que aconteceu em 1988, onde foram realizados 11 jogos sem torcida por conta de uma epidemia de sarampo. O resultado foi que os 2 times jogaram muito melhor, principalmente nos lances livres, sem ter nenhum torcedor, nem contra e nem a favor. A pressão de pessoas de fora, além de desagradável, pode mudar até mesmo a nossa percepção das coisas, podendo levar ao conformismo ou ao efeito manada, onde seguimos os mais confiantes para tentar minimizar o erro, ou pelo menos nós achamos que essa é a melhor escolha. Essas foram as minhas considerações da primeira parte do livro O Poder dos Quietos, da autora Susan Cain. É o que eu aprendi lendo esse livro, e a intenção não é substituir a leitura do livro na íntegra. O que eu trago não é um resumo completo do livro, abrangendo tudo o que a autora quer passar, mas sim um apanhado das coisas que mais me chamaram a atenção. E eu te vejo no próximo episódio.